O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está se retirando apressadamente da Europa em termos militares. Nos últimos dias, houve um aumento acentuado de incidentes com drones e explosões na Europa Oriental, desde a Finlândia até a Moldávia e da Bulgária até a Alemanha. E em todos esses casos, há indícios da participação russa. Os finlandeses, inclusive, estão se preparando abertamente para um ataque inevitável dos russos com drones. Já os investigadores na Alemanha concluíram que o drone com explosivos, que foi encontrado na véspera perto de um avião de carga ucraniano no aeroporto de Leipzig, está diretamente ligado a Moscou. E na Moldávia, um dos drones explodiu literalmente hoje. E, paralelamente a isso, o exército americano de repente afastou do comando um dos generais mais importantes, responsáveis pelas forças dos Estados Unidos na Europa. E a brigada prometida à Polônia pelo exército dos Estados Unidos ainda não chegou meses após o anúncio, embora seu posicionamento tenha sido prometido pessoalmente por Trump. Neste episódio, vamos analisar cada fato separadamente para entender o que realmente está acontecendo. Porque aqui é importante, como se diz, não entrar em pânico antes da hora, mas analisar tudo com calma. Porque, por um lado, há notícias preocupantes sobre a redução das tropas americanas na Europa, o afastamento de generais que, aliás, lidavam com questões de ajuda militar à Ucrânia. Por outro lado, há uma certa lógica nessas decisões. Meu nome é Alexei Pet, vamos analisar esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então vou agradecer por cada inscrição sua. Então, como você provavelmente já sabe, na Europa começaram a falar cada vez mais sobre a preparação para uma guerra com os russos e começaram a registrar ataques mais frequentes de drones desconhecidos. Vamos começar pela Finlândia. O ministro da Defesa do país, Antti Hakanen, declarou hoje que Moscou tentará provocar uma escalada ou uma provocação na região do Báltico, usando drones ucranianos capturados como troféus. Segundo ele, um dos objetivos dessa operação pode ser o enfraquecimento político do apoio político, econômico e militar à Ucrânia por parte dos aliados, além de testar a prontidão da Aliança do Atlântico Norte. E então o ministro da Defesa da Finlândia destacou, cito, "Teremos que ser muito vigilantes." Ainda na época da Guerra Fria, a KGB na Rússia organizava operações tão peculiares que, infelizmente, tudo é possível. Ele também observou que, mesmo o uso pela Rússia de componentes ucranianos, não permitirá disfarçar a operação como uma operação de falsa bandeira. Mas ele ressaltou que o uso da força militar contra a OTAN seria um passo extremamente sério, e Moscou está plenamente ciente disso. Paralelamente, um drone de fato atingiu a Bulgária, e aqui justamente se observa aquela tentativa dos russos de influenciar os países europeus de forma híbrida. Na manhã de 8 de agosto, um drone desconhecido entrou no espaço aéreo da Bulgária vindo da Romênia e logo explodiu perto de um gasoduto internacional. O Ministério da Defesa da Bulgária inicialmente declarou que poderia ser um drone chamariz ucraniano chamado Maia, mas o chefe do Estado-Maior-Geral da Bulgária, o almirante Emil Eftimov, deu uma avaliação muito mais cautelosa. Ele esteve pessoalmente no local da explosão. Aliás, o drone não causou nenhum dano, mesmo tendo caído perto do gasoduto, e declarou, cito, "A questão era se era um Shahed ou não. Descobriu-se que não era. Este incidente é consequência das operações militares perto das nossas fronteiras. Estamos nos adaptando, ajustando e desenvolvendo as capacidades necessárias." E então Eftimov destacou diretamente que não há sinais de que o incidente aconteceu devido a ações deliberadas contra a Bulgária. Segundo ele, o aparelho pode simplesmente ter saído da rota sob a influência de meios de guerra eletrônica. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, por sua vez, declarou que não enviou nada intencionalmente em direção à Bulgária. A posição oficial da Bulgária até o momento é a seguinte: isso é um efeito colateral de uma guerra alheia em nossas fronteiras. Vamos continuar. Moldávia. Hoje, 9 de agosto, por volta das 13h20, no horário local, próximo à vila de Krokmas, no distrito de Stefan Voda, ocorreu uma forte explosão. No local foram encontrados fragmentos de um drone de combate. Não houve feridos.
No local foram enviados especialistas em explosivos e sapadores, e foi informado que esse já não é o primeiro caso semelhante, porque não faz muito tempo, em 5 de agosto, no distrito de Karhu foram encontrados fragmentos do drone russo Shahed. Segundo as autoridades, ele claramente carregava explosivos. A Moldávia, aliás, já havia admitido antes que, infelizmente, para grande pesar, não possui radares capazes de detectar esses drones devido à sua pequena superfície refletora. Ou seja, o país fisicamente não consegue rastrear o que exatamente e quando entra em seu território, e quando e como vai explodir. Isso só amplia o campo para manipulação por parte dos russos. Nesse contexto, lembro que literalmente uma semana antes, a Romênia derrubou drones russos Shahed sobre seu território por 3 noites seguidas, e eles até entraram na Polônia. E o míssil de cruzeiro russo KH-101, que atingiu um campo a 70 quilômetros da fronteira. E toda a questão é que drones e mísseis russos estão cada vez mais, bem, supostamente por acidente, atacando países da OTAN. Com o objetivo de fazer com que a população local se canse rapidamente da guerra e comece a exigir de suas autoridades que parem de ajudar a Ucrânia, bem, para que a guerra termine mais rápido. A lógica é simples. Tipo, supostamente drones Shahed entram por acidente. Supostamente mísseis KH-101 entram por acidente. Tudo isso é atribuído a problemas de comunicação, guerra eletrônica e assim por diante. Então, e consequentemente, a OTAN não pode declarar que a Rússia está atacando diretamente o território da aliança. E esses incidentes vão continuar acontecendo até o momento em que a população começar a dizer: escutem, olha, já não importa mais o que está acontecendo na Ucrânia, precisamos acabar com a guerra, porque agora está atingindo a gente. Então, vamos reduzir a ajuda à Ucrânia para que Kiev seja mais flexível. E a propósito, na Polônia, depois da queda do míssil KH-101, já apareceram espertinhos que culparam a Ucrânia pelo fato de um míssil russo ter atingido o território deles. Eles dizem: escutem, mas não era contra vocês o ataque. Por que vocês não interceptaram o míssil? Como é que vocês deixaram um míssil russo entrar no nosso território? E agora o próximo caso, Leipzig, na Alemanha. Esse já é bem mais sério. Na noite de 4 de agosto, na pista de decolagem e pouso do aeroporto Leipzig-Halle, na zona restrita, próximo a um avião de carga ucraniano, foi encontrado um drone equipado com explosivos e um detonador. O aeroporto teve que suspender as operações durante toda a noite. Vários voos foram redirecionados. Está sendo investigada separadamente a colisão de outra aeronave de carga com um objeto desconhecido durante a aproximação para pouso neste mesmo aeroporto. Como resultado, o avião sofreu danos leves e pousou com segurança em outro aeroporto. Segundo a mídia alemã, o detonador do drone simplesmente não funcionou. E então, o ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, declarou no local que a descoberta de um drone com explosivos representa um novo nível de perigo. Ele indicou que a Rússia pode estar por trás da provocação. E as forças de segurança ocidentais estão cada vez mais associando a série de tentativas de interromper operações ou atacar a infraestrutura europeia justamente a Moscou, acreditando que a Rússia, suja e selvagem, pode estar testando a capacidade e a prontidão da OTAN para reagir. E aqui vale lembrar que uma operação semelhante já havia sido direcionada a Leipzig antes. Lembro que, em julho de 2024, um dispositivo incendiário disfarçado de incêndio foi acionado no centro logístico da DHL neste mesmo aeroporto. E isso faz parte de uma conspiração mais ampla que a promotoria da Lituânia posteriormente associou especificamente a cidadãos russos com ligações à inteligência militar do Kremlin. Por trás dessa operação estava um coronel do GRU, que recrutava os chamados agentes descartáveis, ou seja, pessoas aleatórias, criminosos, alguns marginais, que por dinheiro rápido cometem um ato isolado de sabotagem e depois simplesmente desaparecem. E foi nesse contexto que o Exército dos Estados Unidos confirmou oficialmente. O tenente-general Charles Constanza, comandante do 5º Corpo do Exército dos Estados Unidos na Europa, foi afastado do comando. Um porta-voz oficial do Exército dos Estados Unidos declarou que as circunstâncias do afastamento permanecem totalmente obscuras. Constanza comandava o 5º Corpo desde abril de 2024. O general de brigada John Mountford foi nomeado como substituto interino.
E é aqui que os dados divergem, porque algumas fontes afirmam que o afastamento do general Constanza não está relacionado com a campanha mais ampla do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, para uma reestruturação total da alta liderança militar. E não tem nenhum motivo político por trás disso, ou seja, essa demissão específica, segundo a versão oficial, não faz parte de uma limpeza demonstrativa, mas é algo separado. Mas o que exatamente é esse algo? Isso não é explicado de forma alguma. Ao mesmo tempo, o contexto em torno dessa história ainda é preocupante, porque a mudança ocorreu em meio a uma reestruturação mais ampla do alto comando. Durante a gestão de Hegseth, mais de 2 dezenas de oficiais superiores foram afastados, ou, você sabe, colocados de lado, muitas vezes sem explicações públicas. E aqui é importante destacar o seguinte: o 5º Corpo do Exército dos Estados Unidos é uma estrutura com peso real para a segurança da Europa e até mesmo para a segurança da Ucrânia. O fato é que esse corpo está parcialmente baseado justamente na Polônia. Coordena as forças do Exército dos Estados Unidos em toda a Europa. E desempenha um papel cada vez mais notável após a invasão russa na Ucrânia, ajudando a coordenar o apoio americano a Kiev e gerenciando a presença militar dos Estados Unidos ao longo das linhas da OTAN, ou seja, no flanco leste. E veja, a Rússia começa a atacar o flanco leste, e os americanos derrubam e afastam o comandante, o que parece estranho. E é importante lembrar que o Pentágono já reduziu a presença militar dos Estados Unidos na Europa este ano, e o exemplo mais notável também está relacionado à Polônia. Foi o cancelamento repentino do envio planejado do 2ª Brigada Blindada de Combate da 1ª Divisão de Cavalaria do Exército dos Estados Unidos justamente para a Polônia. Embora a decisão de enviar as tropas já tivesse sido tomada em maio, depois que esse cancelamento gerou críticas em Varsóvia, o presidente Donald Trump anunciou pessoalmente que os Estados Unidos ainda assim vão posicionar 5.000 militares na Polônia, mas já de outra brigada. O ministro da Defesa da Polônia, Władysław Kosiniak-Kamysz, declarou em junho deste ano que o retorno dos militares americanos ao país se concretizaria nos próximos dias. Mas até o momento, isso ainda não aconteceu. Nenhum desses 5.000 soldados do exército americano apareceu na Polônia. E agora o congressista Don Bacon, que é republicano e membro do Comitê de Forças Armadas da Câmara dos Representantes, declarou, cito, "Os soldados simplesmente ficam sentados. Eles estão tentando esperar ou algo assim. Eu não entendo o que eles estão fazendo." É significativo que o próprio Bacon não seja um crítico aleatório. Ele, aliás, não vai concorrer à reeleição para o Congresso este ano. E abertamente, já sem se preocupar com lealdade partidária, chama a abordagem de Trump em relação à Ucrânia de fraca. E o próprio presidente, abre aspas, uma pessoa que assumiu uma posição pró-Rússia e se tornou uma espécie de apaziguador da Rússia. No final, temos um quadro bastante caótico. Por um lado, temos provocações reais da Rússia contra a infraestrutura da OTAN, como o incidente em Leipzig, o alerta da Finlândia sobre o possível uso de drones ucranianos capturados. Os mísseis que entraram na Polônia e os drones sobre a Romênia se encaixam em um único padrão, confirmado pelos serviços de inteligência ocidentais, um quadro de sondagem da reação da OTAN por parte da Rússia. Por outro lado, o afastamento do general Klima, Constanzi, foi oficialmente declarado como não relacionado à política, mas ocorre em meio a uma verdadeira limpeza de mais de 2 dezenas de oficiais superiores e a um ano inteiro de atrasos no prometido reforço do agrupamento na Polônia. E é justamente esse atraso que realmente parece um enfraquecimento, algo que Varsóvia e os próprios congressistas dos Estados Unidos acompanham com crescente irritação. E justamente no momento em que a Rússia começou aquele teste da determinação da OTAN. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.